Final da Liga dos Campeões decidida, a gente ainda vai falar, óbvio, sobre a final que vai rolar no dia 29 de maio entre Manchester City e Chelsea. Mas antes disso, a gente quer lembrar aqui que o Manchester City chega à primeira final da Liga dos Campeões da sua história e chega com o Pep Guardiola. E o Guardiola volta a uma final da Liga dos Campeões também 10 anos depois da sua última final, que foi lá em 2011, junto com o Barcelona. Depois disso, aliás, muita gente questionou já a qualidade do Guardiola, porque ele não tinha chegado mais a uma final de Champions. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse mano a mano? A gente vai pegar a última final de Champions do Guardiola com a atual. Claro que a gente tem o time da última final e não tem o time dessa próxima. Mas a gente aponta aqui tendência ao que ele tem usado nesses jogos decisivos, em jogos de Liga dos Campeões, nos mais importantes. A escalação tem sido basicamente a mesma. Vamos pegar a escalação de 2011, essa definida, né? Que o Barcelona foi campeão lá em cima do United. E a escalação possível de 2021, tá? Quero só ver o que vai acontecer aqui. Ave Maria. Vitor Valdez ou Ederson, Bruno Formiga? Você vai com qual goleiro? Ixi, pois é, engraçado, assim, eu vou usar um argumento que eu acho que o Valdez, às vezes, ele é meio ridicularizado, assim, porque o time era tão bom, né, que o goleiro era pouco olhado. Eu acho que o Ederson destoa menos nesse Manchester City, tá? Justamente por esse olhar que pode ser preconceituoso, pode ser equivocado, mas eu acho que era a sensação que existia. Como goleiro, eu acho os dois parecidos, com o Ederson talvez com alguma vantagem. O jogo com os pés do Ederson é muito bom, inclusive tendo até assistência, né? Porque esse City tem uma bola longa que aquele Barcelona não usava muito. Então eu acho que o Ederson é mais importante para esse City do que o Valdez era para aquele Barcelona, então eu vou votar no Ederson. Ô, VS, você vai nessa mesma linha? O jogo com os pés vai ser decisivo aí para você? Não, eu acho que o jogo com os pés é um fator, né? O do Valdez não era ruim, muito pelo contrário, mas do Ederson muito bom. Mas eu acho que como goleiro eu concordo com o Formiga, acho que o Valdez, o início de carreira dele era ruim, depois ele melhorou. Nessa época aí, em 2011, ele já era um goleiro bem melhor, mas que ainda passava a sensação de não ser um goleiro do tamanho do time ou da qualidade do time. Mas eu acho o Ederson mais goleiro, então eu vou votar no goleiro do Manchester City, comparando com o Valdez de 2011, que é o que eu vou fazer aqui, né? O que jogou em 2011 com o que está jogando nessa temporada, Ederson. Acho que o critério precisa de fato ser esse. Eu vou de Ederson aqui também, com tranquilidade. Apesar do Vitor Valdez, quando o Formiga fala do Paredes, os olhos de Paredes encantam, o Vitor Valdez é mais bonito. Porém, Ederson, pra mim, melhor goleiro. Só porque ele é careca. Daniel Alves ou Walker, ô Vesse? É um dos grandes poupa-tempos da história do Eu acho que quadro. um dos maiores. Um dos maiores. Ô Formiga, tem alguma coisa que dá pro Walker brigar? Não tem. Não, talvez na mão, acho que até no talvez inglês. dê pro Walker aí. Pronúncia do inglês, eu acho que é um pouco melhor. Deve ser melhor. Mas não tem como, assim, eu acho que o Walker tá fazendo até mais, o Guardiola tem um trabalho tão brilhante que ele consegue normalizar ali alguns jogadores que são nada mais do que ok, mas que na mão dele acabam virando uma outra coisa, né, mas não tem condições. O Daniel Alves é esse cara potencializado, mas com muito mais talento, né, então quando você potencializa algo que já naturalmente é melhor, ele vai ter um abismo aí. O Daniel Alves, a essa época, era o melhor lateral direito do planeta, o Walker não briga nem para ser o melhor da Inglaterra, então não tem como. O Walker eu acho que é muito Guardiola, né? Fazendo diferença na carreira de alguns jogadores, porque eu acho ele, claro, joga no alto nível, mas assim, acho que é comum desses jogadores que jogam e vencem assim nesse nível tão grande. Formiga, Piquet ou Stones? Quem é que você escolhe na zaga? Eu acho que é relativamente mole. O Piquet tá vivendo um momento excepcional, né? Ali, caminhando, acho que pro seu auge, talvez, assim, porque o auge da seleção espanhola, para mim, é o time de 2012. Então, acho que aí você tem um Piquet que só está numa curva de melhora, nesse momento aí, numa temporada muito, muito forte, caminhando para a sua melhor. O Stones, eu acho que deu uma estagnada, tem potencial, mas eu não consegui ver esse melhor Stones conseguindo brigar com um dos melhores Piquets, ou uma das suas melhores versões. Então, vai Piquet. Acho que de repente em algum momento da carreira rola aqui a briga Stones e Piquet, ou Vesse. Mas
Eu tô com o Formiga, assim, pegando o 2011 do Piquet, pegando o que a gente já viu até agora, nem a temporada só atual, acho que a gente já viu até agora do Stones, acho que é Piquet também, né? O 2011 era o Piquet num nível espetacular de ganhar tudo pelo alto, de recuperação incrível. Aquele time funcionava muito pela capacidade de recuperação do Piquet, né? Quando perdia a bola, quando tinha a bola escapada, o Piquet chegava. Com o passar do tempo foi perdendo isso, porque o tempo chega para todos nós. Se fosse Stones de hoje contra o Piquet de hoje, o Stones ganharia. Stones de hoje contra o Piquet de 2011 é poupa-tempo, a verdade é essa. Apesar do Stones ter melhorado jogando ao lado do Rubem Dias. Então, aí a gente vai colocar agora o Rubem Dias aqui na brincadeira contra o Mascherano, ô Vitor Sérgio. Como é que você vota? De alguma forma é poupa-tempo? Não é poupa-tempo, porque eu acho que o Mascherano foi um ótimo zagueiro para as necessidades do Barcelona ou daquele Barcelona. Então, assim, não acho que seja poupa-tempo. Só que o Rubem Dias chega com o rótulo de resolver um problema crônico, com o rótulo de fazer as companhias melhorarem, e ainda teve uma participação incrível na semifinal, né? No primeiro jogo foi muito bem, no segundo jogo foi excelente, a ponto de ganhar o melhor em campo, apesar de que eu votaria no Fernandinho, mas o prêmio ter ido para o Rubem Dias não foi longe de ter algum tipo de problema. Então, mesmo gostando muito do Mascherano, eu voto no Rubem Dias. Formiga, você gosta muito, né, do Mascherano? Muito. Eu gosto demais, sou muito fã dele. E aí, o que você faz aqui? Não, mas pra mim é simples assim. O Mascherano, nesse momento aí, ele tava chegando, né? Nessa campanha até, em algum momento, o Busquets é usado como zagueiro e tal, mas não convence e tudo, e depois ele usa o Mascherano porque ele viu que tava perdendo o pior Busquets, ele não tava tendo o melhor Busquets, e o Mascherano fazia aquele papel melhor. Mas aí eu acho que ainda era o Mascherano se entendendo nessa função, que ele sempre preferiu jogar de volante, tanto que na seleção argentina sempre foi assim. Então aí o argumento que eu vou usar se fosse de repente o Mascherano, sei lá, de 3 anos depois, eu acho que ele atinge o auge dele como zagueiro. Aí eu acho que podia ter uma briga, uma disputazinha e tal. Mas nesse ano aí, eu acho que ainda não. Eu vou votar no Rubem Dias, está na função dele, executando com uma enorme perfeição praticamente, a ponto de para muitos ser o melhor zagueiro da temporada, por mais que o Marquinhos brigue e um ou outro cara. Mas se você eleger aí top 3 zagueiros da temporada, acho que o Rubem Dias vai estar nela. O Mascherano não estava nessa temporada. Ele estava atrás, por exemplo, da dupla de zaga do United, que é o adversário naquela final, né? Estaria atrás do Telo e estava atrás de outros caras. O Rubem Dias está aí no pau para ser o melhor. Então eu vou votar no Rubem Dias, mas não tira o meu amor pelo Mascherano, não. Inclusive, só um parênteses aqui, viu? Você... Um parênteses. Esses dias eu gravei um vídeo lá brincando com a história do... Que eu levei na brincadeira a história do Fred do Desimpedido, dizer que o Felipe Melo é melhor que o Pirlo. E aí, cara, eu acho que a discussão, se tivesse pro Brasil, a discussão era Felipe Melo e Casemiro, ia ter discussão. Mas assim, por exemplo, pegando um volantão desses aí, o Felipe Melo, pra mim, não é melhor nem que o Mascherano, mas beleza, assim, só pra dar essa estocada, né, e voltar. Tá, entendi. Com respeito, diga-se de passagem. Não, eu sei que você é apaixonado pelo Mascherano e até por isso eu falei antes de poupa tempo. Eu nunca fui essa pessoa apaixonada pelo Mascherano, então pra mim o Rubem Dias aqui, mesmo 2, 3 temporadas depois com o Mascherano jogando mais tempo como zagueiro, ainda assim eu iria de Rubem Dias aqui. Estamos equilibrados por enquanto, tá 2-2. O nosso lateral esquerdo, Formiga, é o Abdal ou é o Zinchenko? Pois é, aí assim, a gente tá falando de um lateral que também pode ser meia, né? O Zinchenko é um jogador que na seleção da Ucrânia nem joga como lateral. Se fosse o Cancelo é outro que constrói e tal. O Abidal, assim como o Zinchenko / Cancelo cumprem 2 papéis, o Abidal também, né? Porque em vários momentos ele ficava como um terceiro cara quase, para soltar um pouco o Daniel Alves, era um duplo papel, mas um papel bem pragmático, bem burocrático. Eu acho que a influência para o time é incomparável que o Zinchenko ou o Cancelo tem mais do que o Abidal, então eu votaria aí em qualquer um dos dois do Manchester City. Casou de ser o Zinchenko, mas se fosse o Cancelo, seria o Cancelo também. E aí, velho, você vai de Abdal ou você vai de Zinchenko junto com o Morfiga? Foi o que falou o Formiga, né? Assim, se você tem um voto ali um voto emocional por tudo que passou o Abidal, beleza, né? A gente sabe, e um guerreiro, um guerreiraço e um vitorioso. Mas em termos ali, ele mais compunha, mais fechava o lado esquerdo, ficava muitas vezes ali como um terceiro zagueiro. O Daniel Alves se mandava para ser o que ele precisasse ser na fase ofensiva.
E o Zinchenko é um jogador muito importante, o Cancelo também, de ajudar na defesa, de chegar à linha de fundo em alguns momentos. Quando o Foden entra, quando o Foden tá dando o lado ali, eles apoiam por dentro. Então, para mim, é o do Manchester City aí, sem dúvida. Tá bom, então agora vamos de 3-2 pro Manchester City aqui. Até me surpreende um pouco aqui agora que eu quero ver. Ô, Vitor Sérgio, vamos colocar o Fernandinho como titular, porque ele jogou muito na semifinal na volta. Acho que é um cara que tem mais tempo de casa junto com o Guardiola, o cara que o Guardiola sempre elogia muito. Vou começar com o Fernandinho, tá? Fernandinho ou Busquets? E aí, se mudar alguma coisa pra você ser o Rodri, você me diz. Mas eu vou primeiro de Fernandinho ou Busquets. Como é que você começa, Mengão? Não ia mudar pra mim, não. Acho que ali em 2011... até uma vez o Edmilson, quando ele comentou... Na viagem lá de 2015, o Edmilson viajou com a gente na final da Champions e na final da Europa League. E ele foi comentarista junto com a gente. E ele lá, naquelas resenhas, ele falou assim... Quando o Busquets subiu, ele era um cara todo moleirão, era um cara todo lentão, era um cara que a gente olhava e falava, isso nunca vai virar jogador, ele falava, e os jogadores ali. E aí entra o Guardiola em 2008, né, 2008 para 2009, ele começa a usar o Busquets ainda demorando, ele rapidamente evolui para ser um mestre da posição, um mestre do que o jogo precisava. Era um dos caras também da altura, porque o time do Barcelona, do Guardiola, era um time baixinho e ele dava ali e passe, circulação, fugindo de pressão. Acho que o Rodri faz um papel importante num City que precisa dessa segurança também. O Fernandinho faz isso, ainda ajuda atrás, mas acho que eles não estão e acho que nunca estiveram no nível do Busquets ali de, 2010 a 2014, 15 ali, então é Busquets. O melhor do Busquets é difícil, né, de foi mais ou menos alcançar. nessa época aí. Sim, E aí, ô Formiga, pra você também é isso? Independente se for Fernandinho ou Rose do outro lado, é Busquets com tranquilidade? Acho que vai ser. Aí a gente tá falando de um volante muito influente nesse período, um cara que marcou um modo de jogo, executando, às vezes com aquela impressão de que joga andando, né, mas com um preenchimento de espaço muito inteligente. Não precisa ter nenhum dos jogadores do meio-campo do Barcelona eram aqueles marcadores cães de guarda. E isso era desnecessário, porque o coletivo marcava como um grande cão de guarda, né? Eles todos formavam um cachorro só. E o Busquets, assim, se fosse um cachorro, seria um belo de um husky siberiano, né? Porque era uma estileira. Inclusive, meu sonho é ter um husky siberiano, ainda vou ter, e vai ser batizado de Zidane, esse husky siberiano. Mas quando um dia que eu morar numa casa... Nossa, tem cara. Pois vai ser o Zidane. Esse cachorro já existe. Ele só não tá na minha casa, mas ele já tá em algum lugar. E é isso, assim. Depois fui bem longe da resposta, porque é um assunto que não tem muito como preencher, né? Então, Busquets, a gente bate papo sobre outras coisas da vida aqui. Então, é que os outros dois próximos, os três... Bom, não sei, vamos lá. Xavi ou Bernardo Silva? Aí não tem como, assim. É um dos meio-campistas do século XXI. Um cara com certeza tá na seleção do século XXI pra mim. Ele é o símbolo de um modelo de jogo. Ele apesar do Messi ser esse símbolo do guardiolismo do Barcelona, o Xavi tá ligado a isso, não tem como tirá-lo daí, dá os sucessos da Espanha e tal, e é um meio campo que faz tudo o que qualquer um desses caras produzem aí, inclusive fez mais gols do que se imagina na carreira. A galera olha pro Xavi e acha que ele não fez tanto gol assim, mas meteu muito gol, meteu muita assistência, e é muito mais jogador que o Bernardo, muito mais influente. Foi uma disputa dele com qualquer um, ele levaria aí, mas enfim. Com todo respeito ao Bernardo Silva, mas a gente pode continuar falando de husky siberiano. Pode. E acho que o Formiga falou ali, ele queria dizer e não disse, então eu vou dizer. Na verdade, o sistema do Guardiola só aconteceu por causa do Xavi, né? Perfeito. Basicamente era isso. E até muitos especialistas apontam isso, que aquilo só foi possível e que antes começou lá na seleção espanhola de 2008 com o Aragonês, né? E que o Guardiola bebeu bem dessa fonte, só aconteceu porque tinha o Xavi. E Iniesta e Gundogan, Vitor Sérgio, estamos falando aqui da melhor temporada da vida do Gundogan. Melhor temporada da vida do Gundogan, e o Iniesta numa sequência de temporadas fantásticas em 2012.
Ele, por exemplo, fez temporada de nível de atuação, números não, né? Mas nível de atuação de melhor do mundo. E o Gundogan acho que não chegou nesse nível nesta temporada. O Gundogan, não sei se fica entre os 20 da votação. Talvez em merecimento, talvez ele até mereça, mas não fica entre os 20 lá do prêmio de melhor do mundo. Então, uma menção honrosa bacana aí ao Gundogan, mas é Iniesta. Eu acho que o Gundogan tinha que estar entre os 20 dessa temporada. Ô, Formiga, Iniesta ou Gundogan? Acho que eu já sei o teu voto. Eu só queria perguntar, então, já aproveitar, tu fez o Polêmicas Vazias dos trios? Modric, Kroos e Casemiro? Busquets, Xavi, Iniesta? Deu Busquets, Xavi, Iniesta, até por gols, assistências, por influência no jogo, por várias paradas. A gente tem a sensação de que o trio do Real Madrid durou mais tempo, mas se a gente for ver aí, são 7 temporadas de cada um, praticamente, 6 e pouquinho. O Real Madrid um pouco mais, ganhando mais Champions, é verdade, mas acho que não tem o peso histórico desse trio, não tem a influência. E a vantagem de um trio que, por uma questão de destino, e aí o trio do Real não tem culpa, eles também foram influentes em seleção, os caras também ganharam Copa e Euro, coisa que o trio do Real não tem, enfim, podia até ter se disputassem juntos, mas não tem. Então isso é um ponto a favor dos caras que levaram essa influência para um outro contexto. Iniesta ou Gundogan, é a melhor temporada do Gundogan, mas o Iniesta teve várias melhores temporadas, né? Em 2010 ele é muito importante, 11 é muito importante, 12 ele continua muito bem, 2015 na transição ele ainda é um cara muito importante ali em vários momentos, tem atuações em clássico, por exemplo, que são maravilhosas, mas pegando em 2011... Melhor da final. Exatamente. A gente ainda tá pegando aí um Iniesta gigante aí, perto do seu auge, então não dá pro Gundogan, né? Com todo respeito. Agora eu vou já avisar aqui o povo que eu não queria fazer esse enfrentamento. Eu queria que eu tivesse a possibilidade, é isso mesmo que acontece às vezes, do De Bruyne ganhar alguma coisa aqui, mas é que Lionel Messi e De Bruyne, Formiga. O que a gente faz? Não, se quiser falar de outra raça de cachorro aí, a gente pode falar sobre Bulldog, sobre sei lá o quê, mas não tem condições, né? É a melhor versão do Messi, talvez, a melhor da vida, contra uma das melhores do De Bruyne, beleza, mas eu nem sei se o melhor De Bruyne é esse cara aí, assim, eu tenho dúvidas até. Então não dá pro De Bruyne. Essa função, tu diz, o De Bruyne? Exatamente, eu nem sei se é esse o melhor papel dele. Engraçado. Não, e a temporada também. Exato. Eu acho que não. A passada foi melhor que essa. A temporada dos 100 pontos, o De Bruyne jogou mais do que jogou nessa, também eu acho. A passada concordo. Também, foi inclusive a mais goleadora da vida dele e tal. Esses dias eu tava vendo o jogo da Champions aqui e tal, e a Sara, que é a minha filha menor, passou e falou: "Oi, papai, por que esse jogador é cor de rosa?" Aí eu fui explicar, né, porque o De Bruyne é muito branquinho e tal, e aí quando começa a circular o sangue e tal, é tão quase transparente que fica dessa cor aí. Mas é engraçado, ele de fato é cor de rosa mesmo. O Phil Foden também fica. Fica só as bochechinhas, o De Bruyne fica inteiro, cara. É verdade. O VS, é Messi, né? Então, mas Então, que aqui, que esse programa, pelo menos nesta formação, pelo menos sob este comando, esse programa ele não se vende. Ele não se vende. Ele não tá aqui à mercê do voto fácil, à mercê do sorriso a qualquer custo. Porque se fosse um programa que tá ali, eu quero os bons, eu quero o pessoal que joga mais junto, você ia fazer uma acomodação, ia botar o De Bruyne pra direita pra bater com o Pedro, aí você bota De Bruyne e Pedro e deixa lá o outro, o Mahrez, bota o Mahrez com o Messi e dane. Só que aqui a gente vai pelo certo. O certo, pelo justo. O justo é o justo. Então a gente tem que votar no Messi, até porque se muitos dizem, se muitos especialistas e gente que conhece muito mais do que a gente aqui diz que o auge do Barcelona do Guardiola é o Barcelona 10-11, muito é pelo Messi fazendo chover no papel de falso 9. Tem a questão do livro lá que o Guardiola fala, que foi um flash que deu na cabeça dele e tudo, e é por causa desse Messi. Então, assim, por mais que o De Bruyne esteja bem, e está pior do que já esteve, né? Só para pelo menos a minha visão, e que não tô pichando De Bruyne, ele tá jogando muito bem, mas, por exemplo, Mas acho que ele tá pior porque ele já teve pela função, não, velho? Também pela função, por ter tido uma temporada que se machucou, por exemplo, né? Então acho que isso dá uma quebrada,
mas aí, pô, pegar com o Messi fica difícil. Que a gente aqui é muito, né, ferro e fogo, a gente tem que amolecer mais o coração, ou não. Eu queria botar o De Bruyne aqui, já quero dizer pra vocês. Pedro ou Mahrez, Vitor Sérgio? Pedro Mahrez, eu acho que o Pedro ali, ele era muito importante naquele time ali, até pelos aspectos de recomposição, de voltar e de decisão, e de ser decisivo. O Mahrez fez aí gols na sequência, né, gols importantes também, fez os 3 dos 4 gols do City na semifinal. Então, assim, eu acho ali que é um confronto bem equilibrado. Eu vou botar no Mahrez, porque acho que ele foi mais decisivo ali nessa semifinal, mas eu mesmo já discordo do voto, eu mesmo não tenho convicção do voto, eu já tô quase passando o De Bruyne pra cá e pra votar nele. Olha aí, vice. Formiga, Pedro ou Mahrez? Rapaz, é uma temporada essa de 20 e poucos gols do Pedro, muito importante, é verdade, como lembrou o VS, a temporada muito decisiva dele é a primeira, né, que ele mete gol em todos os campeonatos, bate recorde e tal. 2011 ele é muito importante também, acho que essa é a melhor versão do Barcelona do Guardiola, como a gente já citou aqui algumas vezes, mas pelo coletivo, não necessariamente por brilhos individuais fora dos que a gente já sabe. Esse Manchester City passa pela mesma coisa, é um time muito coletivo, só que aí eu acho que o Mahrez em vários momentos é o cobrador oficial de pênalti, é muito decisivo também, e em 1 contra 1, eu acho que ele é um ponta com mais recursos, porque o Pedro ia muito à linha de fundo, né? O Mahrez é um cara que corta mais para dentro para finalizar, isso facilita até e eu acho que ele é muito fundamental no lado direito do Barcelona, que tinha o Pedro ali. Ele às vezes ficava poluído porque a coisa bonita dali saía com o Daniel Alves. Do lado do City, eu acho que quando cai no 1 contra 1 do Mahrez, você sabe que ele vai quebrar a marcação. O Pedro a gente não tinha certeza. Eu vou votar no Mahrez por agora e por achar que no todo, como jogador, tem uma briga aí. Bem pau a pau, se bobear, acho que o Mahrez finaliza melhor e acho que 1 contra 1 do Mahrez também tem mais recurso. Eu achei que ia ficar empatado esse aqui, eu iria de Mahrez. No fim das contas foi 3-0, né? 3-0. Mas eu acho que o Mahrez tem mais ferramentas, assim, pra fazer mais do que o Pedro fez, né? Fazia. Por isso eu iria aqui no Mahrez. Não são as principais peças, nem de um nem de outro time, mas eu acho que o Mahrez tem mais ferramentas pra conseguir fazer mais coisas. Davi Villa ou Phil Foden ou Bruno Formiga? Bem, assim, são características um pouquinho diferentes, né? A gente tá falando de um cara que pode ser 9, com o outro que pode ser meio e tá sendo ponta, mas que tem um seríssimo problema de finalização. O Foden, assim, ele corrige isso, ou eu acho que o salto não vai rolar. O que ele perde de gol ou de chance... Não, se ele seguir nessa toada, eu acho que ele não vai dar o salto. Porque para dar o salto do que a gente imagina, de ser um protagonista, de liderar uma geração junto com o Mason Mount, não sei o quê, eu acho que ele vai precisar decidir mais jogo. E assim, o jogo contra o Borussia, que ele até faz o gol, ele comemora irritado por já ter perdido outros 2, até mais fácil se bobear. Agora isso voltou a acontecer, ele tem dificuldade para finalizar, na minha leitura. E o Davi Villa, que foi tantas vezes titular quanto o Messi naquela temporada, foi o vice-artilheiro da equipe, acho um atacante muito mais refino, tinha problemas de entendimento com o que acontecia ali naquele Barcelona em alguns momentos, mas soube sair da área para deixar o Messi brilhar, soube fazer gols importantes de todo jeito quando era para fazer. Assim, nessa aí eu não vejo nem comparação, na boa, vou no Davi Villa fácil até. Pra você é fácil até, ou não? Não, pra mim não tem nada de fácil. Eu acho que o Villa foi muito bem, apesar de ser cornetado publicamente pelo Xavi várias vezes. Mas acho que ele foi muito importante fazendo esse papel de que o Messi era falso 9, então não estava toda hora lá, fez alguns gols importantes, fez gol na final, facilitou um pouco ali, né, aquele lado naquela diagonal dele. Então, assim, mas acho que o Foden foi muito importante também, assim, é muito importante para o amadurecimento do estilo do Manchester City.
Eu vou votar no Villa, porque eu acho que o Villa foi titular o tempo todo e foi muito mais importante que o Foden. Acho que o Foden oscilou também, o Villa já era uma realidade, já era campeão do mundo. O Foden é um garoto que foi arrumando espaço, então por isso eu vou votar no Villa. Mas eu acho que é bem mais apertado e bem mais disputado do que o Formiga votou. É que o Formiga falou uma coisa aqui que eu acho que fez diferença pra mim. O Davi Villa, ele não tinha tanto entendimento quanto o Foden tem, por exemplo, de tudo que acontece nesse Manchester City e de várias funções que ele já fez junto com o Guardiola nesse time. Acho que isso é um ponto positivo que eu não sei se julgo mais difícil, mas acho que sim, tá? Do que evoluir na finalização. Acho que evoluir na finalização é uma coisa que com o tempo o Foden vai fazer e vai dar esse salto que o Formiga tá dizendo. Ele me parece Salah falou sobre essa capacidade. Salah falou sobre isso recentemente ao falar do Vinícius Júnior, né? Salah falou, quando eu tinha 20 anos de idade eu perdia muito gol e todo mundo dizia que eu nunca chegaria a nada, nunca chegaria e tá aí. Então, acho que tem tempo, né? O Salah conta a história de que, acho que na Roma, quando ele jogou na Roma, né, e morava lá, óbvio, na casa dele ele fez um gol, uma goleira, sei lá como fala aí, goleira na terra, né, mas é um gol, botou ali as traves e tal, e ele ficava treinando em casa a finalização. Então, tem isso, né, tem uma dedicação também extra pra se tornar quem se tornou o Mohamed Salah. Eu quero saber o técnico, porque óbvio que vai ser o Guardiola, mas é o Guardiola que tinha as melhores peças, que ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Guardiola de 2011, ou é o Guardiola que não tinha as melhores peças aqui pelo nosso entendimento e que consegue levar um clube que nunca chegou a uma final de Liga dos Campeões até lá? Você vota em qual Guardiola, o VS? O de 11 ou o de 2020? Precisa votar mesmo? Acho que tem que esperar o título acabar ou não, hein? Tu quer esperar também, Formiga? Assim, pode ser, porque o que acontece? Eu acho que os dois são vistos como o melhor time do mundo. Talvez aquele Barcelona com mais sobra um pouquinho. Encantando mais. Oi? Encantando mais. Pode ser, é uma obra-prima, né? Mas, cara, sei lá, eu acho que pelo... vou votar. Por ter sabido se desamarrar de uma obra-prima e criado outras obras muito boas, outros modelos, outros estilos, apesar de ter sido o melhor time que eu vi, eu ousarei dizer que é o Guardiola de agora. Eu acho que faz sentido pelo que eu disse aqui de peças, mas e aí, o VS? Você vai com o Guardiola de agora? Não, eu vou votar no Guardiola 2011. Acho que se a gente diz aqui que é a melhor versão, né, e muitos apontam aquele Guardiola, aquele Barcelona 10-11 como o melhor time que já viu, o Mauro Betting, por exemplo, coloca aí num patamar altíssimo. Eu acho que mesmo que o City ganhe a final sobrando, a gente não vai colocar esse City num patamar próximo a isso. Então por isso eu vou votar no Guardiola. Eu acho que não, mesmo que... Mas é que é um City que faz história também no futebol inglês. Fazer história, beleza. Vai fazer história como qualquer campeão de Champions faz história, mas eu não sei se a gente vai ter esse rótulo que o Barcelona 2011 tem, né? Então eu vou votar nele por isso. Tá. Eu vou no atual, porque eu acho o outro... eu tô indo contra mim, provavelmente. Eu acho o outro mais encantador e eu voto muito aqui, às vezes, por isso, né? Mas é porque eu acho que ele faz com esse Manchester City, ele faz... Não vou dizer mais, porque não é mais nem de títulos, nem de encantamento, mas ele faz muito com esse Manchester City, eu acho que com jogadores não tão diferentes quanto ele tinha naquele Barcelona. E quando eu digo mais, não é vencer a Liga dos Campeões se isso acontecer na final. É fazer tudo o que já fez nesses últimos anos de campeonato inglês, batendo recordes, vencendo tantos jogos, enfim, dominando assim o futebol inglês nessas últimas temporadas. Então por isso eu vou com o Guardiola atual. Então é isso, temos 1, 2, 3, 4 jogadores do City, o resto é do Barcelona. Ederson, Daniel Alves, Piqué, Rubem Dias e Zinchenko, e a partir daí só entra o Mahrez. Busquets, Xavi, Iniesta, Lionel Messi, Mahrez e Davi Villa. Tá aí, está decidido. Vamos ver se este mano a mano vai virar um mano a mano de Guardiola campeão contra Guardiola campeão.
Agora a gente vai ter que esperar a final da Champions. Dia 29 de maio, todo mundo vai acompanhar junto com a gente na TNT, Facebook da TNT Sports e estádio TNT Sports, 1h30 da tarde, tá? A gente abre a nossa transmissão para City e Chelsea. Beijo pra todo mundo, a gente se encontra no próximo programa. Nós. Valeu! Tchau!